Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Muito bem. Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje, pessoal, eu tenho a honra de fazer a introdução desse papo que vocês vão ter com o professor Luiz Carlos Santos Gonçalves. Professor que já foi procurador regional eleitoral aqui em São Paulo, é procurador regional da República. Professor, então ele é do Ministério Público Federal? Muito bem. Senhores, o professor Luiz Carlos, que é um profundo conhecedor tanto em constitucional como também em direito eleitoral, vem para um papo delicioso. Qual é a conversa de hoje? Reforma política. Pelo amor de Deus. Olha, não vai durar 1 minuto e meio minha explanação. Assista. Sabe por quê? A gente precisa, pessoal, para saber o que a gente está indo fazer na rua. Gritar, reforma política. Nós estamos falando de corrupção e a gente não está sabendo como é que são eleitos os caras. E o que tem a ver corrupção com toda essa coisa e quais as alternativas? Por favor, vocês vão adorar. E esse papo não termina num bloco só não, tá? Nós vamos ter ainda outros blocos com o professor Luiz Carlos. Aula espetacular, uma delícia e uma conversa para entender. Não é uma conversa de juridiquês não, tá bom? É uma conversa para que todos nós, seja da área jurídica ou que não é da área jurídica, possa entender, possa discutir melhor. Por favor, e faça o teu filho pós-adolescente, adolescente, assistir também. Porque é com eles que eu estou acreditando no país. Só. Nos demais, eu não sei mais o que a gente faz. Como diz o doutor Luiz Carlos, é abrir o jornal, corrupção. E depois abrir de novo, corrupção. Precisamos entender o que é reforma política. Por favor, assista. Olá, queridos amigos do NEAF. Eu estou aqui nesse programa tão inteligente, tão oportuno, que o nosso querido professor Alessandro concebeu. É o Falando Nisso. Ou seja, uma oportunidade da gente apresentar, da gente discutir temas que estão aí em evidência, temas que têm surgido nas rodas de conversa, temas que a gente vê no noticiário, vê no jornal. E hoje em dia, vamos ser sinceros, se a gente vê um telejornal, se a gente pega um jornal diário, uma revista semanal, 2 assuntos aparecem. O primeiro, infelizmente, é corrupção. Então, a cada dia a gente fica se perguntando, bom, como é que meteram a mão dessa vez? E o outro tema é justamente reforma política. Será que esses temas, afinal, são desconectados? Será que corrupção e reforma política têm algum ponto de contato? Ou será que são assuntos completamente diferentes? É sobre isso que nós falaremos um pouco. E o tema da minha fala nesse Falando Nisso, atenção, é esse aqui. Que coisa é essa de reforma política? Vejam que é uma coisa diferente, começa com P. Parece que tem um RR aqui e termina com A. Coisa, né? Soletrando a palavra coisa. Então, que coisa é essa de reforma política? Será que é um assunto que a gente tem que tirar as crianças da sala? Será que é um assunto que a gente não pode conversar na mesa com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai? E será que afinal é uma coisa que nos importa? Porque, colegas, provavelmente a vida de vocês é como a minha vida, a vida de tantos brasileiros, né? A gente acorda de manhã, vai trabalhar, pega aquele trânsito, o transporte é ruim, aí a gente fica lá o dia inteiro, dá um duro danado, aí chega lá no final do mês, bom, nem sempre aquilo que a gente consegue ganhar é aquilo que a gente acha que merece, a gente sempre acha que merece um pouco mais. Mas o fato é que a gente, suor do rosto para conseguir nosso dinheirinho. E aí a gente liga a televisão, vê o pessoal falando, não, reforma política para cá. Será que é coisa de bem? Será que é coisa de gente de bem? Será que é um assunto menor? Na verdade, colegas, tem uma frase que eu gosto muito. É uma frase atribuída àquele filósofo grego lá, o Aristóteles. Ele diz assim, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Na verdade, todo esse debate de reforma política é isso. Quem é que vai nos governar
como é que vai ser eleita essa pessoa, qual o método de eleição dessa pessoa, quem paga as contas de campanha dessa pessoa. E aqui eu já antecipo para vocês, sim, tem muito a ver o sistema político que temos hoje atualmente no país e esses escândalos de corrupção que infelizmente têm acontecido. Até porque um dos focos de corrupção, colegas, corrupção é antes de tudo falta de vergonha na cara, tudo bem? Mas um dos focos de corrupção é justamente o financiamento das campanhas políticas, que hoje no Brasil é feito da pior maneira que poderia existir. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje nesse Falando Nisso são os grandes temas. O que se trata, quais são as variáveis, quais são as alternativas de um sistema democrático de representação da população. Bom, hoje no Brasil nós temos dois sistemas a depender do cargo em disputa. Se a disputa for de prefeito, governador ou presidente da República, existe o sistema majoritário. Aquele que tiver mais votos ganha. Se a eleição for para vereador, para deputado estadual ou para deputado federal, é outro sistema completamente diferente, que é o chamado sistema proporcional. Está aqui. Sistema majoritário, senador, prefeito, governador e presidente. E sistema proporcional, vereador, deputado estadual e deputado federal. O sistema proporcional é aquele que costuma surpreender as pessoas. E vejam só o que eu vou dizer para vocês. No sistema proporcional, o que vale são os votos dados ao partido. Mas, professor, eu não voto em partido nenhum. Eu não tenho nenhuma coloração, nenhuma filiação partidária. Eu pego ali aquele candidato que me parece o mais honesto, o mais preparado e voto nele. Pois é, meu querido amigo. Quando você vota num candidato de um partido, os votos que realmente fazem a diferença são os do partido. No final das contas, os votos dados aos candidatos de todos os partidos vão ser somados e é a partir dessa soma que cada partido vai saber quantos deputados fez, quantos deputados estaduais ou quantos vereadores. Já de cara digo para vocês o seguinte, voto nulo e voto branco não servem para nada, porque eles são descartados. Aquela conversa, mas se tiver muito voto nulo, anula a eleição. Não é verdade, não é assim, é outra coisa. Por favor, acredita em mim. Então, se todo mundo votou em candidatos de um partido, os votos todos dados a esses candidatos vão ser somados e a partir disso o partido vai ocupar um certo número de cadeiras na Câmara dos Deputados, cadeira na Assembleia Legislativa, e os mais votados dentro do partido é que vão ocupar. Querem uma tradução muito simples disso? Vocês votam, por exemplo, no professor Alessandro, que é um sujeito muito bom, um sujeito muito bacana, e os votos dados a ele vão, por exemplo, me ajudar ou ajudar terceiros candidatos. Você vota em João e com os votos dados a João, você elege também João, Pedro, Paulo, Maria, etc, etc. Às vezes, um desses que é eleito com quase nenhum voto, com um voto, com 10 votos. Isso acontece muito. A gente vota num candidato, ele tem 1 milhão de votos, graças a esse 1 milhão, 5, 6, 7, 8, 9, 10 outros candidatos são eleitos. Esse é o sistema proporcional, ok? A finalidade desse sistema seria fortalecer os partidos políticos. Acho que não está dando certo no Brasil, ok? Muito bem. Quais são as alternativas? Ninguém fala na reforma política em mudar o sistema majoritário. Esse assunto está fora. Ninguém fala em mudar o critério de eleição de prefeito, de governador, de presidente. Não. Em relação a esses cargos, o que está em discussão na reforma política é se vai continuar a possibilidade de reeleição ou não. Muitos defendem que sim, eu mesmo sou contra, acho que não deu certo, né? Então, no meu modo de ver, quando o cara ocupou um desses lugares é uma vez só e depois vai fazer outra coisa, vai passear um pouquinho. Mas a maneira de eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais realmente não vai bem, justamente em razão disso. Você vota no sujeito e elege o outro.
o outro vai na cola, o outro pega carona. Não parece muito certo. Quais são as alternativas a esse sistema proporcional? Uma alternativa bem interessante é o voto distrital. No voto distrital, ao invés de você, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né? Então, São Paulo tem direito a 70 deputados federais. Como seria o sistema distrital? Você divide o estado em distritos, por exemplo, 10 distritos, 20 distritos, 70 distritos, e cada um desses distritos elege um sujeito. É como se fosse o sistema majoritário numa região menor. Qual que é a grande vantagem do sistema majoritário? Primeiro, não vai chegar ninguém lá em Brasília, né, deputado federal, que não tenha recebido ele mesmo uma boa quantidade de votos. Segunda vantagem, a eleição fica mais barata. E se a eleição fica mais barata, você não precisa de tanto dinheiro para financiar a campanha. E se você não precisa de tanto dinheiro para financiar a campanha, preencham aí os espaços em branco, né? Então, esse sistema, tendencialmente, ao baratear os custos da campanha, ele poderia não impedir, porque, como nós já dissemos, corrupção é uma questão de vergonha na cara, mas poderia não criar situações tão favoráveis à corrupção. Okay? Então, uma das possibilidades é alterar o sistema proporcional, vereadores, deputado estadual e deputado federal, e transformá-lo nesse sistema distrital. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, é muito difícil de acontecer, pela seguinte razão: imagine a encrenca que não vai ser dividir cada estado da federação em distritos. Porque, vejam, se de repente um distrito é formado por 2 municípios, ora, mas eu tinha muito voto naquele terceiro município, eu queria que aquele terceiro município ficasse no distrito, mas o outro candidato não quer porque o lugar onde ele tem mais votos é diverso. A briga para, nessa altura do campeonato, redividir o Brasil em distritos eleitorais seria interminável. Então, eu acho muito difícil que a gente tenha um sistema distrital no Brasil. Puxa vida, professor, então precisamos nos conformar com esse sistema que o senhor falou que não funciona bem? Tem uma saída, que é um dos debates interessantes que tem acontecido atualmente, e tem a ver com isso aqui, olha. Eu vou escrever aqui: lista aberta e lista fechada. Lista aberta e lista fechada. Não sei se os queridos amigos já ouviram falar disso. Como é que funciona hoje? Funciona assim. Então, tem lá 2 candidatos do partido do NEAF. Vamos imaginar. O primeiro candidato é o nosso querido professor Alessandro, e ele recebeu 1 milhão de votos. Okay? O segundo candidato sou eu mesmo, né? Então eu não tenho essas qualidades do professor Alessandro, mas eu pego carona nos votos dele. Quantos votos eu recebi? Bom, eu recebi 30 votos. Eu estou eleito. Okay? Qual é... Pode ser que tenha um terceiro candidato que tenha recebido 1000 votos e seja eleito. A gente não sabe. Esse atual é o chamado sistema de lista aberta. O partido lança lá os seus candidatos e eles concorrem com os candidatos dos outros partidos, mas também com os candidatos do próprio partido. O importante é que eles fiquem na frente dos outros, do próprio partido. Vocês conhecem aquela piada do sujeito, 2 sujeitos que estavam saindo para caçar e de repente ouvem um ruído de onça e aí um coloca o tênis de pressa no pé, aí o outro fala assim: meu amigo, você acha que com esse tênis você vai correr mais que a onça? Ele responde: não, eu espero com esse tênis correr mais do que você. É exatamente o sistema atual. Então, no mesmo partido, os candidatos são adversários entre eles, porque eles precisam ficar na frente, ter mais votos para ser eleitos. É o sistema de lista aberta. Uma proposta é que o sistema seja de lista fechada. Como assim? O próprio partido vai dizer: se a gente tiver tantos votos, o primeiro a ser eleito vai ser esse aqui. O segundo vai ser esse aqui. O terceiro vai ser esse aqui. O quarto vai ser esse aqui. Qual que é a vantagem desse sistema? Não cria surpresa. Não tem esse negócio de eu votar em João e eleger Pedro. Porque eu já sei de antemão quais são os candidatos que eu vou eleger ao votar naquele partido. Esse é o sistema de lista fechada. Eu, particularmente, sou favorável.
Por quê? O financiamento, e agora eu já caminho aqui para o finalzinho dessa nossa aula de introdução, desse nosso Falando Nisso. Veja o que acontece hoje. No sistema de lista fechada, o dinheiro pode ir para o partido político. Não precisa ir para cada candidato. E, portanto, vai custar menos. O grande problema no Brasil hoje talvez seja esse, o custo das eleições. Então, não se iludam, colegas, imaginando que todo candidato gasta dinheiro próprio. Às vezes ele gasta o dinheiro próprio, mas ele quer se ressarcir lá na frente. Então, a ideia é financiamento público de campanha. Mas vejam, se a gente tiver que financiar 550 mil candidatos, não vai ter dinheiro que chegue. E o dinheiro público tem destinações importantíssimas, saúde, educação, transporte. Então, como é que eu vou financiar a campanha de 550 mil candidatos? Isso é inviável, isso é impossível, não pode acontecer. Diferentemente, se eu tiver que financiar só a campanha do partido político, eu vou gastar muito menos. E, portanto, pode ser uma alternativa interessante para a sociedade. Financio o partido político, o partido lança uma lista fechada de candidatos já na ordem, dependendo dos votos que esse partido receber, tantos e quantos candidatos serão eleitos. É o sistema que acontece, por exemplo, na maioria dos países da Europa. Eu sei, meu querido amigo, de novo lembrando essa nossa vida, de acordar de manhã, de ir para o trabalho, de ir para a escola, de ir para o estudo, de se esforçar, de suar para conseguir lá o nosso dinheirinho. E a gente se pergunta assim, por que cargas d'água que eu tenho que financiar político? Eu não quero financiar político. Okay? Não quero dar nenhum tostão para eles. Aqui, colegas, duas surpresas para vocês. Primeira, no sistema atual, a gente já dá um dinheirão para a atividade política, que é o chamado fundo partidário, os recursos do fundo partidário. Dia desses, os parlamentares triplicaram os recursos do fundo partidário. Então é um dinheiro público que já atualmente vai para os partidos políticos. Segundo lugar, os partidos têm horário na televisão, durante a campanha, propaganda eleitoral gratuita. Gratuita para quem, cara pálida? Para o candidato, porque a sociedade paga. Ou vocês acham que as emissoras de televisão e rádio, graciosamente, cedem o espaço para a justiça eleitoral? Claro que não é assim. Então já há muito dinheiro público dado em campanha política. Mas a experiência, e vejam que isso está muito claro naquele outro assunto que eu disse para vocês que tem dominado as manchetes. O sujeito se candidata, recebe recursos de financiamento de pessoas privadas, de pessoas jurídicas, né? E esses financiamentos, muitas vezes, são empréstimos. A pessoa jurídica vai lá, financia a campanha do candidato, porque lá na frente ela quer esse dinheiro de volta, ela quer esse dinheiro numa licitação dirigida, ela pega esse dinheiro numa construção superfaturada. Então, colegas, hoje a sociedade já dá muito dinheiro para a atividade política. Só que a gente não sabe disso. A vantagem do financiamento público da campanha é que aí será um dinheiro dado igualmente para os partidos e que pode ser controlado, pode ser auditado, pode ser fiscalizado. Bom, quer dizer então, professor, que quando se fala em reforma política, se fala disso. Se fala de reeleição, se fala de alteração de sistema majoritário e sistema proporcional, se fala em lista aberta e lista fechada, se fala em reeleição, se fala em voto obrigatório, se fala em possibilidade dos partidos se unirem, as chamadas coligações, se fala no financiamento, se pessoas jurídicas podem colaborar ou não, se o financiamento é exclusivamente público. São esses os temas. Eu vou me permitir aqui indicar para vocês a leitura de um artigo que eu escrevi sobre isso e que está nesse site aqui, olha, não sei se dá para ler, justificando.com. Meu nome é Luiz Carlos Gonçalves, vocês entram lá no site justificando.com e vocês vão encontrar um artigo dizendo isso aqui. Que coisa é essa da reforma política? Então, muitas informações que eu trouxe aqui, eu sei que depressa, né, só para fazer essa grande apresentação, vocês vão ver ali
com mais cuidado, com mais vagar. Okay? Como é um tema muito em evidência, eu acho que é um tema que todos nós, né, cidadãos brasileiros, que queremos um país melhor para nós, para nossos filhos, é um tema que nos interessa de perto. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado aqui ao NEAF por essa oportunidade de falar com vocês. Obrigado e até mais. E aí, eu tinha ou não tinha razão? Que aula bacana, né? Gostosa. Não é legal entender mais? Fala a verdade. O que é proporcional? O que é distrital? Por que o Tiririca foi eleito e teve gente lá no partido que não teve voto nenhum e foi eleito? Então é por isso que eles colocam, às vezes, uns artistas, hein, professor? Não que eu tenha nada contra votar em artista, mas você vê, um puxa todo mundo. Quais são as alternativas? Gente, a questão não é o certo ou errado, é aprender. Como é que nós vamos colocar para a população o que é voto distrital, proporcional, se eles não sabem nem como eleito um deputado ou um vereador? Bacana a aula, gostaram? Vai ter próximo, hein? Então fica de olho. O canal do NEAF é lotado de coisa boa. Tem lá o Falando Nisso, são discussões que estão borbulhando aí, né, na sociedade, e tem o Aprendi Mais Essa, que eu adoro. Mas tem outras coisas por lá que também vocês têm de procurar. Toda segunda, Top Atualidades gratuito, tem entrevistas, tem Falando em Português, dicas de português, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E professor Luiz Carlos, muito obrigado por essa belíssima explanação. Amigos, até a próxima.